Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. São Marcos, evangelista. O nosso livro, um santo para cada dia. E vamos para o santo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso amado canal católico, a Palavra de Vida. Tudo bem com vocês? Vocês gostaram daquele vídeo lá que fala de Santo Stanislau? Pois é. Hoje vamos lembrar aqui no nosso canal São Marcos, grande evangelista. São Marcos é lembrado no dia 25 de abril. Essa memória, essa festa, essa festa ela é importante nesse ano 2024, porque no ano 2024 é o ano B, que é o Evangelho de São Marcos. Então é interessante a gente dar uma relevância assim, para São Marcos nesse ano, 2024, e no nosso canal também, Então, vamos ver o que diz esse livro bonito aqui, o nosso livro, Um Santo para Cada Dia, da Edições Paulo. Vamos ver o que é que esse livro vem a falar sobre São Marcos, o primeiro evangelista, Ele escreveu a primeira redação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele fez essa redação escutando as palavras de São Pedro, apóstolo, grande testemunha dos acontecimentos. Então, São Marcos escreveu tudinho. Vamos então agora ver o que diz o livro. São Marcos, evangelista, festa, dia 25 de abril. Os livros do Novo Testamento, Marcos é lembrado 10 vezes com o nome hebraico de João. Viu que legal? João, mas é João Marcos, Com o nome romano de Marcos, ou com o duplo nome de João Marcos. Para alguns estudiosos, deveriam distinguir 2 ou mesmo 3 Marcos. Nós, a esta altura, aceitamos a opinião mais comum, isto é, de um só Marcos, filho daquela Maria em cuja casa reuniam-se os primeiros cristãos de Jerusalém e onde foi se refugiar o próprio Pedro, após a libertação prodigiosa do cárcere. Quando São Pedro foi libertado, que a igreja ficou rezando, Aí o anjo foi lá e libertou São Pedro, da sua prisão, e ele foi para uma casa onde estavam os apóstolos. Então, foi na casa de Maria, que é mãe de Marcos. Está vendo que interessante? Vamos lá. Marcos, hebreu de origem, nasceu provavelmente fora da Palestina. É de uma família abastada. São Pedro, que o chama de meu filho, o teve certamente contigo em suas viagens a Roma, onde Marcos teria escrito o Evangelho. A antiguidade cristã, a começar por Papias, no ano que morreu em 130 d.C., chamam de intérprete de Pedro. Está vendo? Graças a esse documento a gente sabe que Marcos ele era um escritor, um intérprete de Pedro. Então foi ele que escreveu o Evangelho, o primeiro Evangelho do Novo Testamento,
Não é o primeiro na ordem, quem vem é Mateus, mas é a primeira redação feita do Evangelho, né? Vamos lá. Chamo de intérprete de Pedro. Marcos, um intérprete de Pedro, escreveu exatamente tudo aquilo que lembrava. Escreveu, porém, que o Senhor disse ou faz, não segundo uma ordem. Marcos não escutou diretamente o Senhor, nem acompanhou ele. Ouviu São Pedro, né? Então, Marcos ele não viu, não acompanhou Jesus, né? Mas ele ouviu tudo que Pedro falou, tudo que Pedro falou, né? Tudo que Pedro viu, né? Então, e ouviu, né, do Senhor, né? Vamos lá. Que dispunha seus ensinamentos conforme as necessidades. Além da familiaridade com São Pedro, o evangelista Marcos pôde mergulhar-se de uma longa convivência com o apóstolo São Paulo, com quem se encontrou pela primeira vez no ano de 44 depois de Cristo. Quando Paulo e Barnabé levavam a Jerusalém a generosa coleta da comunidade de Antioquia, porque as autoridades de Israel começou a perseguir os cristãos, tá? Em Jerusalém. Aí estava negando até comida para eles, eles estavam passando fome em Jerusalém. Entendeu? As autoridades estavam fazendo isso com os seguidores de Jesus. Paulo, sabendo dessa situação, ele fez uma campanha entre as comunidades, em outras comunidades no estrangeiro, para arrecadar dinheiro para levar para os pobres de Jerusalém. Está vendo que coisa bonita? É daí que surgiu o costume na igreja de se fazer campanhas. Está vendo? É lá da antiguidade, está vendo? Então, esse dinheiro aqui é de Antioquia. Comunidade de Antioquia ajudando a comunidade matriz, né, que no caso é Jerusalém. Tá vendo? Vamos lá. De volta, Barnabé levou consigo o jovem sobrinho, Marcos. Após a evangelização de Chipre, com Paulo, planejou uma viagem mais trabalhosa e arriscada ao coração da Ásia Menor, entre as populações pagãs de Tauro. Marcos, conforme lemos no Atos dos Apóstolos, se separou de Paulo e Barnabé e voltou a Jerusalém. Depois, Marcos voltou ao lado de Paulo quando este estava prisioneiro em Roma. Vê que Marcos está sempre acompanhando os apóstolos na viagem. Tá vendo? Missionário, né? É isso aí. Em 66 depois de Cristo, São Paulo nos dá a última informação sobre Marcos, escrevendo na prisão romana a Timóteo: traga Marcos com você. Posso necessitar dos seus serviços. Ele escreveu isso. Dados cronológicos da vida de São Marcos permaneceram duvidosos. Ele morreu provavelmente no ano de 68, de morte natural. Segundo uma tradição e conforme outra tradição, foi Marte em Alexandria, no Egito. Sim, porque a igreja copta, né, a igreja católica copta, que é a igreja lá do Egito, diz que São Marcos foi lá no Egito evangelizar. E aí o primeiro convertido se tornou o patriarca daquela comunidade. Entendeu? É interessante a história, né? Por isso que a Igreja Católica Romana até concorda, por isso que botou vermelhinho lá, Marcos como Marte. Mas é aquilo, né? Existe uma certa dúvida, uma certa divergência em relação como São Marcos morreu, né? Então, outros escritos dizem que ele morreu de morte natural. Mas já os cristãos do Egito dizem, não, ele é Marte.
né? Então, é isso aí. Vamos lá. Em Alexandria do Egito, né? Que ele foi Marte. Os Atos de Marcos, um escrito da metade do século IV, referem que Marcos, no dia 24 de abril, foi arrastado pelos pagãos pelas ruas de Alexandria, amarrado com cordas ao pescoço, jogado no cárcere. No dia seguinte sofreu o mesmo tormento atroz e sucumbiu. A venda do seu corpo por parte de 2 comerciantes e mercadores de Veneza não passa de lenda. Existe uma lenda aí, né? Em 828 d.C. Porém, é graças a essa lenda que de 976 a 1071 d.C., foi construída a estupenda Basílica Veneziana, dedicada ao autor do segundo Evangelho, simbolizado pelo leão. Então, aqui fala segundo Evangelho, porque na ordem que foi montado, né, os livros do Novo Testamento, Marcos vem depois de Mateus. Mas em matéria de escrita, o Evangelho de Marcos é o primeiro, porque Mateus ele é uma versão de Marcos, né? Então, e a gente lembrou São Marcos na história da igreja, né? Se você viu o vídeo da história antiga, você viu que eu lembrei, os livros do catequista lembrou, tá bom, gente? Porque uma coisa que também eu gostaria de lembrar aqui nesse vídeo, que o Evangelho é de Jesus Cristo, mas ele foi escrito segundo São Marcos, né? Porque na palavra de Deus existe uma diferença, podemos dizer, entre o autor e o escritor. O autor é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, ele é o autor da mensagem divina. Por isso chamamos de palavra de Deus, certo? Agora, o escritor, aí sim, foi humano. No caso aqui, São Marcos, né? Então, só existe um evangelho só, mas existiram 4 escritores diferentes, em épocas diferentes, que escreveram a mesma história em versões diferentes, que são os evangelistas. Então, tem a versão de Marcos, a versão de Mateus, a versão de Lucas e a versão de João. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Espero que esteja gostando dos vídeos, tá bom? E estamos juntos aí na nossa caminhada, na nossa catequese permanente. Amém? Amém. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Marcos, evangelista, rogai por nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.